Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui para darmos continuidade a esta maratona de leitura bíblica e pedindo desculpa aos irmãos por ontem, pois eu ainda tentei fazer, mas ontem não deu porque estive doente, estou, né? Dizem que é chikungunya, mas a gente não pode afirmar. E muita febre, muita dor no corpo. Ontem até quando eu fui tomar banho não conseguia nem me mexer direito. E ainda estou muito dolorido. Mas peço que orem, né, para que Deus intervenha e possa restaurar o mais rapidamente possível. Mas dando continuidade à nossa maratona de leitura bíblica. Antes, vamos fazer uma oração pedindo para que Deus ilumine os nossos entendimentos, para que a palavra de Deus possa ter livre curso no nosso ser. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu venho te pedir que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós, sobre todos os teus servos, Senhor, que irão ouvir a tua palavra, que possam ser tocados, Senhor, e serem transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão por este privilégio de podermos usarmos as redes sociais para compartilhar a tua palavra e dizer a todos que é por meio da sua palavra que o Senhor fala conosco e transforma o nosso ser e nos alimenta, e que assim, Senhor, o Senhor possa ter liberdade para nos iluminar, nos guiar e fazer com que a gente, por meio da sua palavra, esteja bem pertinho do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pois bem, na última leitura nós lemos até o capítulo 2. Hoje daremos continuidade, iniciando a leitura no capítulo 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, que estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deu testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Capítulo 4. E, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me impedes de comer, de beber? Como sendo tu judeu me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó,
O nosso pai que nos deu do poço, bebendo, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa.
Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus por sua palavra, que nos alimenta, nos ilumina, como diz o Salmo 119, que a exposição das suas palavras traz luz. E eu posso afirmar esta verdade, que à medida que nós, tanto de forma individual como coletiva, nos expomos à palavra de Deus, ela ilumina, traz luz. É bem verdade que para alguns, ao invés de luz, não é que ela faz o efeito reverso, pois quando nós rejeitamos a palavra de Deus, ela causa o efeito reverso. Mas o que eu acho interessante e o que eu gosto de dizer, e às vezes até de uma forma crítica, é que eu sempre digo que a gente tem que ler a Bíblia inteira. Se nós não lermos a Bíblia inteira, completa, nós não teremos condição de fazer um julgamento crítico a respeito de coisas que ouvimos absurdas por aí afora. E falando disso, a gente ouve coisas aí que é como se as pessoas tivessem a Bíblia como um livro supersticioso, cheio de revelações assim ocultas. E tem gente, a gente ouve o absurdo aí de tem gente dizer que ninguém nunca vai conseguir ler a Bíblia inteira. Isso é uma coisa aberrante. Isso é uma coisa aberrante. Pelo contrário, a gente tem que ler mesmo. E tem muitos homens de Deus que leram a Bíblia não só uma vez, mas muitas vezes. Muitas vezes. E a leitura que fizemos, começando no capítulo 3, ela inicia com uma conversa. O autor, o narrador, que é João, ele diz que um fariseu, que era príncipe dos judeus, que tinha por nome Nicodemos, foi ter com Jesus de noite. Aí descreve a fala desse Nicodemos, desse fariseu. E a fala dele foi: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Interessante observar a fala dele. Veja, isso é a fala de Nicodemos. Nicodemos chama Jesus de Rabi, de mestre, e diz bem sabemos. Esse bem sabemos aí é como se ele não estivesse falando só por ele, mas ele estivesse falando por outros. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
que eu acho interessante e que a gente não ouve esses pormenores, essas explicações, é que a fala de Nicodemos com a resposta de Jesus não tem nada a ver. Nada a ver. A resposta que Jesus dá a Nicodemos não tem nada a ver com a fala de Nicodemos anterior. Nicodemos chegou elogiando, dizendo que sabia e que Jesus era mestre, que realmente vinha de Deus. Mas o que é que tem a ver isso com Jesus dizer a ele que se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Não tem nada a ver. E aí uma coisa que eu digo é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem mais vivência do que fala. A palavra de Deus é mais vida do que fala. Ela é mais o passo a passo da vida, porque quando você vê o desenrolar da fala de Nicodemos com Jesus, você se percebe aqui que o que foi registrado da fala de Nicodemos com Jesus foi aquilo que é necessário para nós, mas que teve muitas outras coisas da fala dos dois que não foi incluída no texto. E Jesus diz a ele, né, que é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos foi e respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Perceba que quando eu digo que a palavra de Deus tem mais vivência, mais vida do que fala, é interessante observar o seguinte: a riqueza da leitura bíblica, que na verdade não é só leitura bíblica, leitura de qualquer outro conteúdo, mas a leitura bíblica que é a mais importante. Que adianta você ler tudo e tantas outras coisas e não ler a Bíblia. A riqueza da leitura bíblica é você entrar na cena. Agora imagine se a gente estivesse lá vendo a cena de Jesus conversando com Nicodemos. A gente veria expressões faciais, veríamos o olhar, veríamos o espanto. Imagine a cara de espanto quando Nicodemos disse assim: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele respondeu isso ou fez essa pergunta? Assim, como pode o homem nascer sendo velho? Não, ele fez com uma cara de espanto. Aquela reação de espanto. Como pode ser isso? Ou seja, no texto, se a gente não lê com atenção, pedindo a Deus para ser iluminado, a gente não vai enxergar isso. A gente só vai enxergar isso se a gente entrar na cena, olhar para a gente, como é as nossas conversas com os outros, e a gente vai ver isso na cena. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus mais uma vez responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mais uma vez Nicodemos: como pode ser isto? Penso eu que a cara de espanto dele não foi uma cara qualquer não. Foi realmente espanto. Uma reação de espanto. E Jesus diz a ele, né? Você sendo um mestre em Israel não sabes isso? Aí Jesus, eu acho isso interessante e não sei a que se referia de fato isso, mas Jesus diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? No versículo 11, quando ele diz: na verdade que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, Jesus estava se referindo a quem? Quando ele diz: nós dizemos, sabemos, testificamos o que vimos. Penso eu que Jesus não estava se referindo a nenhuma outra pessoa.
porque ninguém nunca viu o que Jesus viu. Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como crereis falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o filho que desceu do céu. Aí ele vai e diz que, assim como Moisés levantou a serpente, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. E aí ele entra naquele versículo que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele vai discorrendo aqui, e o interessante é que a conversa com Nicodemos encerra abruptamente. Não há mais nenhuma menção da conversa com Nicodemos. Eu acredito que a conversa não encerrou ali. Mas o que foi necessário para nós, que foi registrado, foi colocado no papel, foi até ali. Mas a conversa não encerrou ali, porque ali encerrou-se abruptamente, de uma forma bem repentina, no texto sagrado, né? Porque a última fala de Nicodemos é a fala de espanto. Como pode ser isso? Aí Jesus continua e não se vê mais fala. Ele não disse o que era, não perguntou mais nada no texto bíblico. Provavelmente lá na ocasião, com certeza conversaram mais e falaram mais. Eu acho que isso era o que nós deveríamos dar muita atenção no texto bíblico referente a essas questões. Aí depois já entra João Batista mais uma vez na cena. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Mostrando que lugares, né, Jesus mais uma vez para a terra da Judéia, e ali com eles batizava. Uma coisa interessante de observar aqui, que todo leitor, e eu até digo assim, todo pregador, todo irmão que prega, que vai para a igreja pregar, deveria atentar para uma coisa. A Bíblia Sagrada, nós não podemos pegar um texto isolado do contexto. Eu não posso pegar esse versículo aqui. Imagine, depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Se eu pegasse esse texto aqui isolado, eu poderia afirmar que Jesus estava batizando. Batismo nas águas. Aí ainda vem outro texto. Ainda tem, no mesmo texto aqui, e foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Se eu pegar esse texto isolado, sem ler o contexto, eu posso afirmar que Jesus, o próprio Jesus, estava batizando as pessoas. Só que é preciso entender que eu não posso pegar um único versículo, nenhuma interpretação, nenhuma doutrina, nenhum tipo de visão de aplicação pode ser dada com base em um único texto, em um versículo, em uma palavra, que infelizmente, por causa da nossa... Falo para o contexto leigo que a gente vive, a gente não pode pegar uma frase, um versículo e querer trazer uma interpretação isolada do todo o conteúdo bíblico. Porque no decorrer do texto, diz que não era Jesus que batizava. Veja que interessante. Aí vem. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados.
porque ainda João não tinha sido lançado na prisão, que é uma informação que traz mostrando que João ainda não tinha sido preso. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E outra coisa, que isso aqui é uma questão parecida lá com a de Nicodemos. Os discípulos de João levantaram uma questão sobre a purificação, que eram os discípulos de João e um judeu. Só que quando eles foram falar com João, a conversa mudou, e a conversa não era mais sobre a purificação, a conversa era sobre Jesus, porque Jesus estava do outro lado do Jordão, aquele que o próprio João tinha dado testemunho, como eles mesmos afirmaram, e disse que ele ali batizando, e todos vão ter com ele. Aí a conversa muda, não fala nada da purificação, como eu disse, que a cena, o que aconteceu, o que está registrado junto com o que aconteceu de fato lá na ocasião, é muito mais do que o que está escrito. Aí foi João e respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí o que eu acho interessante, essa fala de João, lembra que João, no capítulo 2, capítulo 1, tem uma fala direta de Deus com João. Só que João revelou ali uma fala que acredito eu ser muito resumida. Muito resumida. E essa fala de João aqui, dizendo que chamando ele de esposo, dizendo que ele tem a esposa e que ele é o amigo do esposo, aquele que vem de cima. João jamais poderia saber disso, ter essa informação, se não fosse revelada por alguém. E quem revelou essa informação a João foi o próprio Deus. Aí agora entra na questão de Samaria. Jesus precisava e tinha que passar por Samaria. E no versículo 4, no capítulo 4, ainda continua o texto sobre a questão de João, e é aqui onde diz que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava, mais uma vez, né? Que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí em parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Ou seja, não podemos pegar um texto isolado do seu contexto e querer afirmar uma coisa em que outro texto da Bíblia contradiz, se contrapõe e entra em desarmonia. Aí diz que ele sentou e os discípulos, sentou lá na fonte de Jacó, no poço, disse que ele estava cansado e assentou-se, e isso era quase a hora sexta. Nessa questão de hora sexta, como eu já disse, que para quem tem mais dificuldade de ler e de entender,
Porque realmente, se você não sabe exatamente a hora sexta, aí fica um pouco difícil de você entender. Mas existem algumas versões que têm uma compreensão mais fácil. Por isso que melhor iniciar a leitura com uma versão mais compreensível. A hora sexta, versículo 6, 4, 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Isso na versão NVI. NVI. Se deu por volta de meio-dia. Hora sexta, meio-dia. Um informe de Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade. Aí dizem que Jesus não tinha dinheiro. Ou pensam que Jesus teve um ministério assim, sem nenhuma condição. Mas aqui o texto é claro e diz que eles foram à cidade comprar comida. Eles não iam comprar sem ter dinheiro. Eles iam comprar porque tinham dinheiro. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu de judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí aqui se desenrola a conversa da mulher samaritana com Jesus, de Jesus com a mulher samaritana. E há riquezas aqui extraordinárias. Uma das maiores riquezas é que Jesus aqui na conversa com ela afirma que é o Cristo. E quando os discípulos retornam, a mulher volta para a cidade. Chega na cidade e essa mulher se torna um exemplo para nós na questão de evangelismo. Ela foi para a cidade e disse que avisou aqueles homens, os homens da cidade, que viu um homem que falou toda a vida dela, porventura não é ele o Cristo? E os homens vão e pedem para que Jesus fiquem com eles. Fiquem com eles. E quando chega no versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Imagine aqueles homens ter crido em Jesus apenas por Jesus ter dito assim: ele disse tudo que eu tenho feito. Hoje em dia, para a gente evangelizar e as pessoas crerem, realmente, as pessoas creem em tanta coisa e de fato não creem naquilo que é a principal. E os samaritanos foram ter com ele e rogaram que ficasse com eles. Ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Percebe que aqui não há menção. Aqui não há nenhuma menção à fala de Jesus com esses samaritanos. O que Jesus falou com eles, a ponto de eles dizer que não cria mais pelo que a mulher tinha dito, mas pelo que Jesus falou. Outra coisa interessante é na fala anterior de Jesus com os discípulos, quando os discípulos retornaram, Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Mas uma coisa que eu acho interessante é que Jesus ele faz uso de um provérbio, de um ditado.
E o ditado diz: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Veja que coisa. Jesus também fazia uso de ditados populares à sua época. Aí, na continuação, vem agora um oficial do rei. E o filho dele estava doente. E ele pede que Jesus cure o seu filho. E Jesus parece, né? Parece assim até um tanto rude na fala. Que Jesus respondeu a ele e disse assim: se não virdes milagres, não crereis? E ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus diz: o teu filho vive. E ele foi, e quando foi, chega se aproximando, os seus servos já disseram que o seu filho estava bem. E ele confirmou qual foi a hora, porque devemos confirmar as coisas, não é simplesmente acreditar no acaso, né? Há coisas que são acasos de verdade. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E fala de lugares mais uma vez, né? Jesus ia da Judéia para a Galiléia. Ou seja, mais uma vez, na Bíblia há falas de diversas pessoas. A fala de Deus direta, a fala de Deus indireta, a fala de Deus direta para uma pessoa, a fala de Deus direta para várias pessoas, a fala de Deus indireta para uma, indireta para várias, a fala de pessoa para pessoa, a fala irônica, a fala de espanto, né? Todos esses pormenores a gente precisa se atentar, que elas são necessárias para a leitura propriamente dita. Pois se não for assim, a gente não consegue entender. E a gente precisa ler a Bíblia vivendo a cena. É isso que a gente precisa. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que mais uma vez quero te louvar e te agradecer por este momento em que estivemos lendo a Tua Palavra, Senhor, e compartilhando esses pormenores do que envolve a Tua Palavra. E eu peço que o Senhor possa iluminar, Senhor, nossas mentes, nossos corações, e faça com que nós cresçamos em Ti, em Tua Palavra, e que a Tua Palavra, como um caminho, nos conduza a Ti, para Te contemplarmos e sermos transformados, Senhor, à medida que contemplarmos a Ti. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a entendermos esta realidade da Tua Palavra, Senhor, das falas de espanto, das falas que não foram totalmente colocadas ali no texto, Senhor, todo o desenrolar da conversa, como no caso de Nicodemos com Jesus, bem como da mulher samaritana, Senhor, nem a fala do Senhor Jesus com os samaritanos ali naquela ocasião, mas diz que eles creram no que o Senhor disse a eles. Pai, em nome de Jesus, ajude a cada um de nós a entendermos que a Tua Palavra é maravilhosa e que precisamos lê-la, Senhor, lê-la, ó grande Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, que o Senhor continue ajudando a todos nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.